Então, irmãos, a carta sintetizada, doutrina sintetizada de Paulo aos Romanos, né? As doutrinas da igreja. E nós vamos aprender bastante, então, hoje, nessa manhã, com aquilo que é a palavra escrita de Deus e sistematizada agora pelo nosso irmão, pelo apóstolo Paulo. Vamos lá, vamos trabalhar. Esse texto que é bem famoso, né? E esse texto que vai ser até a mensagem do nosso irmão Reverendo Ercino nessa noite, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é aquele que aceita, né? Aquele que crê naquilo que foi feito, né? Primeiro do judeu, também do grego, né? O judeu, o povo que da lei, né? Que recebeu a lei, que foi chamado, né? Em Abraão, e também do grego, visto que a justiça de Deus ela se revela no Evangelho, de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, de leitura em leitura, como está escrito: o justo, seja ele judeu, ou seja ele grego, ele viverá pela fé. Então, a base, a estrutura, tanto para aquele que nasceu dentro do Evangelho, aquele que não está no Evangelho, aquele que chega depois, a base é a fé. Né? A base é o conhecimento, né? A base é a estrutura do servo de Deus, é o conhecimento daquilo que está escrito. Né? Então, qual é a base da fé daquele que nasceu do Evangelho? A Bíblia. Qual é a base da fé daquele que chegou depois? Também é o conhecimento de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus escrita, né? De Gênesis a Apocalipse, sistematizada, né? Agora pela graça de Deus e sistematizada pela palavra dos apóstolos. Né? E a gente pega este livro de Romanos e a gente tem base doutrinária para viver a nossa fé. O livro de Romanos é uma síntese doutrinária da vontade de Deus, né, para a igreja de Jesus Cristo, a igreja que vai compreender, né, vai aprender e apreender toda a sua doutrina para viver essa doutrina na vida prática. Né? A doutrina é a sistematização daquilo que está escrito para que a conscientização me leve, então, à vida prática. Né? A vida prática primeira da adoração ao Senhor, né? Pelo reconhecimento da sua justificação e pela vida em gratidão constante, uma vida de satisfação constante por aquilo que foi feito por mim na cruz do Calvário. Seja eu aquele que nasceu no Evangelho, seja eu aquele que chegou depois, né? Eu me torno justo, justificado e, portanto, vou viver baseado, fundamentado naquilo que está escrito na Escritura de Gênesis a Apocalipse, tá bom? A gente fica pensando então naqueles dois filhos, né? O filho pródigo tem o filho que vai, tem o filho que fica. Então parece que tem uma briga sempre dos filhos, né? O filho que vai, ele abandona o berço e ele parte. O filho que fica, né? Ele tem obediência ao berço, ele tem obediência aos princípios da casa, mas quando o outro filho volta, ele não gosta do outro filho ter voltado e ele rejeita esse filho, né? Aqui a gente pensa nos judeus, a gente pensa nos gentios. Quando os gentios se aproximam, parece que os judeus não gostam muito da chegada dos gentios. Os judeus parecem querer viver uma fé exclusivista, né? Uma fé nacionalista, não uma fé que abrange, né? Os conceitos da graça de Deus em termos de compartilhar e viver junto com o outro aquilo que é santo e é bom também para mim. Mas vamos estudar. Para ensinar sobre fé em Jesus como único meio para a salvação, Paulo se fundamenta na glorificação do nome de Deus, né? Para ensinar sobre fé, compreensão de fé, a gente precisa entender que isso tudo é para a glória de Deus, né? Quer coisa comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, a base, a estrutura nossa é a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal da existência do homem? É glorificar o nome de Deus. E logo no capítulo 1, a gente vai aprender que a grande crise do primeiro capítulo da depravação total é que Deus deixa de ser glorificado. E quando Deus deixa de ser glorificado, algumas coisas acontecem. Algumas coisas acontecem de maneira local, algumas coisas acontecem de maneira mundial, porque o nome do Senhor é desprezado, Deus deixa de ser glorificado, então algumas coisas começam a acontecer para avisar, né, para ser um alerta da parte de Deus. O nome de Deus não está sendo glorificado, tá bom? Bom, vamos lá, vamos trabalhar. As cartas em geral. A maior parte do Novo Testamento é constituído de epístolas, né? Cartas para serem enviadas, né? Seria uma tradução bem interessante.
O grupo de cristãos que crescia firmado na doutrina dos apóstolos precisaria agora de orientação em todos os detalhes da vida, orientação que é orientação doutrinária, é pegar as promessas do Antigo Testamento, o Evangelho consolidado, que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o tetelestai, é a conta paga de maneira absoluta, perfeita e plena. Jesus Cristo não é uma conta mais ou menos paga. Jesus Cristo é a conta paga por completo. Todos os pecados foram perdoados. Capeta e seus demônios foram vencidos ali na cruz do Calvário. Mas, porém, todavia, a gente tem uma luta de mente. A gente precisa ser formado e informado na doutrina cristã para saber viver. É o 777 da consciência, é o 777 da vida prática. Se eu tenho consciência, eu tenho prática. Se eu não tenho consciência, eu não tenho prática. Na verdade, eu tenho prática, mas uma prática que está alicerçada numa ignorância bíblica e não numa consciência bíblica. Doutrina traz consciência que envolve a minha prática. Entendemos isso? A doutrina bíblica, o conhecimento do Antigo Testamento, das promessas sobre o Messias, conhecimento dos evangelhos, conhecimento da expansão da igreja cheia do Espírito Santo, me dá a conscientização para que as minhas práticas sejam consequência do meu conhecimento. Isso se chama também, dentro do nosso contexto, psicossomatismo. Psicossomatismo, psique soma, mente, a atitude, né? Por isso que o sinal da besta é 666, 666. Eu sou aquilo que eu penso, né? Se eu penso o evangelho, eu sou o evangelho. Se eu não penso o evangelho, eu não sou o evangelho. Entendeu, irmãos? Por que está na testa, está aqui no braço, está na mão? Porque nós somos aquilo que nós cremos. Então, a doutrina, ela vem trazer para a gente a consciência de que todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus e a igreja agora caminha cheia do Espírito Santo, cumprindo os propósitos de glorificar o Senhor Jesus Cristo com satisfação, independente da situação, ok? Satisfação não depende da situação, satisfação é olhar para a justificação e viver pleno por causa daquilo que já foi feito. Jesus não precisa fazer mais nada por nós. Ele já fez, mas ele tem o céu ainda garantido para a gente. Tudo que ele fez deve produzir satisfação. E aí a satisfação, né, é ter a Cristo no coração. Né? Não tem prazer maior do que ter a Cristo no coração. E por isso a doutrina dos apóstolos vem vem fundamentar, consolidar na nossa consciência a graça de entendermos que Jesus já fez. E o que ele já fez já está bom demais a conta para a gente viver alegre 24 horas por dia, independente de problemas que venham nos afligir. Porque tem gente que prefere justificar. Hoje eu não estou bem porque está assim. Hoje eu não estou bem porque está assado. Hoje eu não estou bem e tenta justificar o não estar bem por causa de várias coisas que estão acontecendo. O nosso estar bem, a nossa satisfação, ela é fundamentada na justificação, que preenche e traz para nós explicação para todos os detalhes da vida, da existência humana. Tá bom? Vamos caminhar. Desta forma, Deus, em sua sabedoria infinita, ordenou e inspirou homens para escreverem cartas a fim de orientar as igrejas em crescimento quanto à aplicação da mensagem do Evangelho de Cristo, às necessidades e aos desafios específicos enfrentados pelas igrejas, enfrentados pelas pessoas das igrejas. As epístolas do Novo Testamento contêm teologia aplicada à vida da igreja. Não são simplesmente cartas pessoais, passageiras, mas sim expressão do genuíno ensino cristão para aplicação aos leitores de todos os tempos. É uma carta que traz uma explicação, que traz um propósito, sim, para os romanos, né? Uma carta sistematizando a doutrina de todos os tempos, é a doutrina dos apóstolos, né? Quando você lê os 16 capítulos de Paulo aos Romanos, você vê, olha, o homem é depravado, o homem precisa ser de justificação, o Senhor é sábio, soberano, e a teologia, a justificação, ela é prática. Olha, Romano, em 4 tempos, né? O homem é depravado, o Senhor justifica, o homem depravado, o Senhor é dono da eleição, é soberano, e coloca o homem agora para viver essa justificação na vida prática. Olha que coisa mais linda.
Olha que coisa mais santa, né? A doutrina dos apóstolos nos levando a entender que não somos nada sem o Senhor, nos levando a entender que Deus é tudo, nos justifica sendo tudo, que nós somos todos iguais, ok? Tem gente em crescimento inicial, tem gente no crescimento melhorado, e tem gente no crescimento espiritual que consegue jogar corda para puxar aqueles que ainda estão em crescimento espiritual. Ninguém está aborrecendo o outro, estamos todos no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. A plenitude é Jesus. Todos que estamos caminhando na fé cristã queremos nos encaixar nos propósitos de plenitude do Senhor Jesus Cristo, né? E as doutrinas dos apóstolos vêm trazer para a nossa mente informação eficiente para que a nossa plenitude seja em torno de Jesus e não em torno daquilo que nós enxergamos e não em torno daquilo que nós nos emocionamos e nós sentimos e queremos trazer como propósito, como padrão de existência humana e existência espiritual. Estamos em crescimento. Precisamos conhecer a doutrina padrão de Jesus Cristo, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, aquele que veio, aquele que tetelestai, aquele que tetelestou, aquele que fez tudo de maneira perfeita e plena para a gente entrar em combate contra a ignorância espiritual. A carta de Paulo aos Romanos quebra a ignorância espiritual. E um crente que não estuda a carta de Paulo aos Romanos, como a gente vai fazer nesse mês de julho, ele se torna um grande ignorante espiritual, que precisa então ser alimentado e vacinado pelas verdades das epístolas de Paulo, pela verdade do Evangelho, pela verdade do Antigo Testamento, que promete a vinda de Cristo, pela verdade do Evangelho que traz Jesus, aquele que paga a nossa conta, e que traz agora o Espírito Santo para alimentar a igreja acerca do crescimento espiritual, e que traz as cartas de Romanos a Apocalipse para alimentar a nossa mente, para que alimentados sejamos plenos e plenos estejamos então caminhando rumo à eternidade com muita satisfação no coração. Esse é o projeto, esse é o padrão de Deus para a nossa vida, esse é o padrão de Deus para a nossa história. Paulo foi quem mais escreveu carta às igrejas, pois ele mesmo acompanhou o crescimento de muitas das igrejas. Ele não apenas levou as boas novas de Jesus, boas novas é evangelho, a muitos lugares onde o evangelho ainda não havia sido pregado, como também deixou em suas epístolas um legado de ensino cristão. Doutrina, tá, irmãos? Cuja profundidade precisa ser inteiramente entendida pela igreja, né? A gente está no processo de crescimento espiritual, né? E a gente precisa ler e estudar e entender os projetos de Deus para a nossa mente, para que nossa mente alimentada, então a gente seja adorador, que glorifica e bendiz o nome de Deus e reclama menos, né? A gente tem o hábito de entristecer-se e reclamar constantemente por aquilo que a gente vê, né? Mas a fé ela é fundamentada por aquilo que a gente crê e não por aquilo que a gente vê, né? A gente não está sendo alimentado pelas dinâmicas do dia a dia, pelas pandemias do dia a dia, pelas crises, pelas angústias do dia a dia, pelos gafanhotos do dia a dia, pelos ventos do dia a dia. Somos alimentados pela fé. E a fé ela é sistematizada em termos de doutrina, para que as doutrinas invadam os nossos corações e mente e nos dê a alegria que nós temos por sermos do Senhor. O Senhor me amou na cruz do Calvário, Ele é a minha alegria na cruz do Calvário, Ele é a minha paz na cruz do Calvário e Ele tem que me animar na cruz do Calvário. O conhecimento de Deus, o conhecimento da doutrina precisa produzir esperança no meu coração, precisa produzir reação no meu coração. Isso é chamado de alegria. A gente canta isso constantemente, mas a gente tem dificuldade de viver isso constantemente. Mas a gente precisa mudar. E esse legado de ensino cristão deixado na Escritura para nós é exatamente para alimentar o nosso coração, para que a nossa ação, a nossa oração e também a nossa adoração seja fundamentada na graça, na vitória de Jesus Cristo, e não na incapacidade de enxergar Jesus Cristo em tudo. Então a doutrina nos alimenta para que possamos entender a Deus, nos entender, glorificar o nome de Deus, entender a justificação, que é tão bonito, entender a eleição e entender que justificados agora, onde quer que estejamos, nós lançamos essa justificação através do bom perfume de Cristo, através de uma luz maravilhosa que brilha e através do sal que sai do povo de Deus. Tá bom, irmãos? Esse é o desafio. Outras cartas conhecidas como epístolas gerais foram escritas por vários autores
e destinadas a um público em geral. Os vários autores são aqui os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, ou as pessoas ligadas aos discípulos, os apóstolos, a Jesus Cristo, como nós temos o caso de Judas e também de Tiago. Devido à falta de informação acerca das igrejas para as quais foram enviadas e ao fato de algumas delas terem sido escritas para várias igrejas, as cartas gerais levam o nome dos seus autores, tá bom, irmãos? Então a gente tem as cartas de Paulo e a gente tem as cartas gerais, né? 13 cartas aí de Paulo e depois nós temos as outras cartas gerais, tá bom? 13 cartas em 27 cartas do Novo Testamento, tirando o Evangelho e Atos, né? A gente tem Paulo com mais da metade dos escritos, né? Depois dos Evangelhos, escrito para alimentar a fé das igrejas, no legado doutrinário para alimentar a nossa fé, né? Se a gente não conhece doutrina, a gente não sabe o que é fé, e se a gente não sabe o que é fé e não conhece o legado doutrinário, a gente tem reagido muito mal às informações contextuais do dia a dia. Tá bom, irmãos? Vamos lá, vamos trabalhar. Nesses 22 livros encontramos o projeto doutrinário para a Igreja de Jesus. Paulo, apesar de contribuir com a maior parte desse material do Novo Testamento, 13 cartas, não incorreu nessa área sozinho. Outros apóstolos e escritores do Novo Testamento tiveram também o ministério de doutrinar as igrejas de Cristo, seguindo o exemplo de Jesus, que ensinou o tempo todo, né? Toda a palavra, né, de Jesus conhece o Evangelho, conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A gente conhece a verdade escrita de Deus, a gente conhece o Antigo Testamento, a gente vê o Antigo Testamento se consolidando ali nos Evangelhos, a gente vê o poder da igreja para viver tudo isso e a gente vê a doutrinação da igreja, a gente encontra então a plenitude, o ensino, né, para a gente ser pleno, feliz, sentir amado, alegre, em paz, animado para a glória de Deus, né? Alimentado com pensamentos e atitudes, alimentado com fé, com mansidão e domínio próprio, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o Evangelho seja vivido e visto através de gente que crê, através de gente